Há alguns dias eu comecei a ler um livro chamado O Poder do Subconsciente. Provavelmente você já ouviu falar desse livro, conhece esse título, talvez até já tenha o lido, tá? O ponto é, eu havia comprado esse livro há muito tempo, mas eu acabei não lendo por questão de prioridades. Outros livros entraram na fila de prioridades e esse aqui acabou ficando um pouco de lado. Há alguns dias eu iniciei a leitura dele. Eu estou muito no início ainda, não cheguei nem na metade, mas tem um ponto aqui que eu li agora e chamou minha atenção, me fez pensar e eu queria compartilhar com você. Tá? Então eu tenho o livro aqui no Kindle e esse trecho ele fala basicamente o seguinte: Janet era uma jovem e talentosa cantora que foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Ela queria desesperadamente fazer esse teste, mas ao mesmo tempo ela se sentia muito apreensiva. Isso porque 3 vezes antes, quando ela já havia cantado para esses diretores da ópera, feito o teste, ela não havia se saído bem. A razão? O medo de fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, ela costumava dizer a si mesma, mentalmente: quando chegar a hora de eu cantar, eu vou ser horrível, nunca vou conseguir o papel, eles não vão gostar de mim e vão inclusive se perguntar como que eu tive coragem de me submeter a esse teste. Vai ser um total fracasso. Então, a mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fosse um pedido. E, por consequência, a mente dela começou a trabalhar para dar realidade e fazer com que esses pensamentos de fato acontecessem. Então, por isso, os seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção que, por sua vez, se tornaram realidade, né? Então aqui no livro ele ainda menciona que essa jovem, essa cantora, ela conseguiu superar esses pensamentos negativos e se dar bem, né? Ela conseguiu ali depois fazer o teste e ser aprovada, né? Como que ela conseguiu isso? Controlando esses pensamentos negativos, ou aliás, trocando os pensamentos negativos por afirmações positivas. Como que ela faz isso? No livro, diz que ela fez isso fazendo essas afirmações 3 vezes ao dia, como se fosse um ritual. Uma vez pela manhã, uma vez à tarde, outra vez à noite. Ela se sentava ali na frente do espelho e dizia para ela mesma em voz alta: eu vou fazer o teste, quando eu chegar lá, eu vou cantar maravilhosamente bem, eu vou ser aprovada no teste, eu vou conseguir o papel que eu tanto quero nessa ópera. Repetir essas afirmações positivas 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E aí depois de uma semana ou 2, ela foi lá fazer o teste novamente e de fato foi aprovada, conseguiu o papel que ela tanto queria. O que eu quero tirar daqui? Muitas vezes a gente tem esses pensamentos negativos também. E isso vem de diferentes fontes, tá? Seja da forma como nós somos criados, seja a realidade que a gente vive hoje, e principalmente quando nós temos uma vida um pouco mais difícil, escassa, né, em termos financeiros ou de qualidade de vida, a tendência é mais normal que a gente tenha esse tipo de pensamento. À medida que, conforme a gente prospera, esses pensamentos eles acabam mudando. Mas eu entendo que, na verdade, é o oposto. A gente prospera porque os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar mudou.
antes. Os nossos pensamentos, eles têm um poder muito maior sobre nós, sobre o que acontece na nossa vida do que a gente imagina, tá? Eu mesmo sou prova disso, tá? Eu nunca parei muito para pensar sobre, principalmente essa questão de pensar positivo. Eu não acredito muito em esse lance de energia, sabe? Essas coisas que não são, que eu não posso ver, tocar, sabe? Mas assim, fato é, né, eu não tenho como fugir disso, de que a partir do momento em que eu mudei minimamente a forma de pensar ou de enxergar determinadas situações, isso automaticamente, aos poucos, obviamente, foi mudando o resultado das minhas ações. Porque a partir do momento em que você encara uma determinada situação, você vai fazer determinada atividade ou tem que resolver determinado problema. Se você parte para a resolução desse problema, para encarar essa atividade, já pensando de antemão que vai ser extremamente difícil, que vai dar tudo errado, que eu não sou capaz de realizar aquilo, você concorda comigo que a probabilidade disso de fato acontecer, de você realmente não conseguir solucionar aquilo, é extremamente grande? A mesma medida que se a gente vai para encarar a mesma situação, a mesma tarefa, o mesmo problema, com um pensamento de que, meu, tranquilo isso dali, sabe? Eu sou perfeitamente capaz de resolver, eu vou ali resolver, vou dar meu melhor. Por mais que exista a possibilidade de a gente não conseguir de fato solucionar aquela questão, isso existe, mas se a gente parte em direção a essa situação já com um pensamento positivo de que a gente vai resolver, a probabilidade da gente conseguir resolver de fato é muito maior. E não só de resolver a situação, mas também de trazer uma solução muito melhor do que a gente seria capaz de trazer se o nosso pensamento não fosse esse, de positividade, de vou lá e vou resolver isso daí. Então é um pouco disso, tá? Eu não quero chegar aqui e cagar regra, falar como que você deve pensar, que, nossa, você precisa meditar, ter um ritual de afirmações positivas 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite, sabe? Eu não quero falar para você como que você deve viver ou pensar ou fazer as coisas. Eu só quero aqui trazer um ponto de reflexão que me fez pensar a partir do livro que eu li, estou lendo, né? E tentar de alguma forma ajudar, né? Trazer algo que me ajudou, né? Ou seja, mudar a forma de pensar automaticamente mudou a forma como eu encaro as situações e, por consequência, também mudou a resolução dessas situações, tá? Que a gente encara na vida, no dia a dia. Então, só o que eu quero aqui é te fazer pensar também. Se fizer sentido para você mudar um pouco, ajustar um pouco a frequência dos seus pensamentos, isso que eu quero dizer. Tá? A gente conhece pessoas na nossa vida que só reclamam de tudo o tempo todo, tudo é um problema, tudo é... estão sempre na pior, né? Querendo ou não, assim, cada pessoa vive a sua própria realidade, tá? Mas é como eu falei, os pensamentos eles acabam tendo uma influência muito grande. Porque como eu disse antes, se a gente encara todas as situações da nossa vida já pensando que aquilo ali é muito difícil, eu não vou conseguir resolver, é só problema, problema, problema,
né? Porra, eu nunca vou conseguir sair desse loop porque eu não enxergo a porra de uma luz no fim do túnel. Agora, se os meus pensamentos, por mais que a minha situação atual esteja uma merda, se os meus pensamentos forem minimamente positivos, de que, meu, cara, tá horrível isso daqui agora, mas eu vou conseguir sair dessa, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou conseguir sair dessa, eu vou dar um jeito, vou fazer alguma coisa acontecer e daqui a pouco ali na frente vai ficar melhor. É inevitável, cara. É inevitável que você de fato consiga sair dessa situação ruim e assim, pode demorar mais, pode demorar menos, mas eu vou chegar aonde eu quero, eu vou melhorar minha situação, entendeu? Então é isso, o que eu queria trazer é só essa reflexão, tá? De se fizer sentido para você, pensa um pouco sobre isso e tenta ajustar um pouquinho a frequência dos seus pensamentos, de pensamentos extremamente negativos e limitantes por consequência, para pensamentos positivos e que certamente vão te ajudar a chegar mais longe.